Oi, pessoal, boa tarde. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o preparo cavitário para receber uma restauração de resina composta. Vocês já aprenderam sobre preparo cavitário para receber amálgama, né? Então, vocês viram que o preparo cavitário a gente tem que preparar ele de uma forma retentiva para receber o material restaurador de amálgama. Isso diferencia bastante no caso de receber uma restauração de resina composta, porque com o advento do sistema adesivo, a gente conseguiu então não precisar mais fazer uma cavidade retentiva para receber o material restaurador de resina composta. Isso quer dizer o quê? Eu posso preservar ao máximo a estrutura rígida do meu esmalte dentário ou de minha dentina para receber o material restaurador, porque tem um sistema adesivo que vai unir a resina ao meu substrato dentário. Então, essa é uma das vantagens principais em se utilizar uma resina composta em relação ao amálgama. Tá? O que a gente chama hoje de preparo cavitário moderno, que é quando a gente tem essa preservação de estrutura de esmalte ou dentina para receber uma restauração de resina composta. Eu vou compartilhar a minha tela para vocês aqui, para a gente verificar então como que se dá esse preparo cavitário para resina composta. Primeiro, a gente precisa saber de algumas características dentárias. Então, nossa superfície oclusal, seja ela molar ou premolar, ela é composta por cúspides, pontas de cúspides, tá? A gente tem as bordas incisais em dentes anteriores e pontas de cúspides em dentes posteriores. Esse traçado, né, pontilhado preto, ele está demarcando a minha mesa oclusal, e dentro da minha mesa oclusal a gente tem os sulcos primários, os principais e os sulcos secundários, que estão em amarelo são os principais, tá? Que eles estão delimitando as fossas principais, e a gente tem os sulcos secundários, que saem a partir do sulco principal. A gente tem também como outras características a denominação de vertentes lisas, vertentes triturantes e cristas marginais. E a gente já entende por quê. Em dentes posteriores, há uma trituração do alimento nessas áreas aqui da mesa oclusal. Então, quando eu tenho, por exemplo, um tecido cariado que se restringe a essa área aqui, por exemplo, então eu quero falar que meu tecido cariado está numa vertente lisa na mesial lingual do meu 46, eu vou entender que meu tecido cariado está aqui. Ele se restringe a essa área, é a vertente lisa. Agora, meu tecido cariado, ele já abrangiu tanto a vertente lisa quanto uma vertente estruturante da cúspide mesiolingual do meu 46. Então, é importante a gente ter ideia dessas características dentárias. Um ângulo que vocês vão ouvir falar muito é o cavo superficial, sei que vocês já aprenderam, existem vários tipos de ângulos numa cavidade, mas o mais falado é o ângulo cavo superficial, que é justamente a junção entre as paredes circundantes de dentro de uma cavidade, aquelas que circundam a parte interior de uma cavidade, com a sua parte externa. Esse é o ângulo cavo superficial. A gente pode ter em qualquer tipo de cavidade, em qualquer dente, ou em qualquer área que, né, esteja situado no esmalte dentário, ou até mesmo em áreas como a raiz, onde a gente tem, por exemplo, cavidades por abrifação dentária, onde há essa perda de esmalte radicular. Então, para o preparo cavitário moderno, que é aquele que vai receber restauração de resina composta, a gente tem uma máxima conservação da estrutura dentária. Isso é muito bacana, porque eu não preciso destruir dente rígido, esmalte ou dentinas rígidas, né, para receber o material que vai ficar lá de forma retentiva, porque o amálgama não tem uma cola, dizemos assim, uma cola que vai unir o amálgama ao substrato dentário. A resina, sim. A resina tem um sistema adesivo. Então, com o advento do sistema adesivo, foi muito bacana para a odontologia restauradora, porque a gente consegue conservar essa estrutura dentária sem ter que desgastar para fazer um preparo cavitário retentivo, onde o material vai ficar ali por retenção física, imbricamento mecânico, tá? A restauração por resina composta, ela se une quimicamente através do sistema adesivo, que vai ser uma outra aula mais para frente. Então, vamos lá. Princípios gerais para o preparo cavitário moderno. Gente, uma pergunta básica, né? Até onde eu tenho que preparar para receber a minha restauração de resina composta? Né? O quanto que eu tenho que desgastar? Como que eu preparo aquela cavidade? A cavidade para restauração de resina composta, o preparo cavitário que vai ser feito, vai ser justamente a remoção do seu tecido cariado. Ou aquele tecido que não é passível de ser remineralizado, né? Que a gente pode chamar. Então, assim, eu tenho uma cárie que se restringe
a minha face oclusal, não tem um cárie nas interproximais, não chega aqui nas minhas vertentes lisas, ele está em dentina e está em esmalte, então eu vou remover aquele tecido cariado e depois, né, vou me certificar que eu removi todo o tecido cariado ou o tecido que não é passível de ser remineralizado e depois eu vou preparar meu sistema adesivo. Então, quanto que eu tenho que preparar da minha cavidade para receber resina composta? O quanto a cárie estragou, tá? Por isso, quanto antes a gente, né, intervir no tratamento para restauração, né, um tratamento restaurador, melhor para o nosso paciente. Mas, gente, existem casos, por exemplo, onde eu tenho um esmalte sem suporte dentinário, que teoricamente eu não precisaria remover, porque eu quero o máximo de conservação, né, de estrutura dentária possível. Mas, muitas vezes, gente, a gente não percebe que debaixo de uma cúspide, de uma trincazinha dessa, de uma pontinha de esmalte dessa, pode ter um tecido cariado. Isso é muito importante. Na dúvida, remova essa ponta e verifique se não tem tecido cariado. Se você restaura com tecido cariado aqui dentro, vai continuar a progressão, né, da atividade daquela cárie, levando, então, ao tratamento odontológico. Então, eu tô com dúvida se eu removi todo o tecido cariado, remova, então, esse esmalte sem suporte dentinário. Vamos lá para as etapas, gente. Né? A etapa de um tratamento restaurador, lógico, ela vai cumprir a etapa de qualquer tratamento odontológico. A gente vai fazer a anamnese do nosso paciente, verificar a sua queixa principal, todos os seus sinais extras e intraorais, né? E para isso, nos sinais intraorais, a gente vai verificar a sintomatologia do nosso paciente, vai falar se está doendo ou não, claro. O tipo de cavidade que eu já estou vendo ali, então muitas vezes o nosso paciente ele já chega com uma cavidade, já com o tecido cariado bem ativo. E a gente vai verificar também a vitalidade pulpar daquele dente e a mobilidade dentária. Então, eu vou restaurar um dente com resina composta onde eu já tenho uma necrose pulpar, eu tenho que verificar se aquele dente tem vida. E isso vou fazer um teste de vitalidade pulpar. Se o teste for positivo, o meu dente está com vida. Então, eu preciso remover aquele tecido cariado e restaurar aquele dente. Agora, meu dente não respondeu ao teste de vitalidade pulpar, possivelmente ele está com uma necrose pulpar. Isso quer dizer que ele precisa de um tratamento odontológico e não de uma resina, tá ok? E principalmente, né, gente, muitas vezes a gente já quer tratar, restaurar e a gente não está verificando o suporte, né, periodontal do nosso paciente. Muitas vezes o paciente está com uma mobilidade grau 3 e você está ali tirando cárie de um dente que tem que ser extraído. Tá? Então, isso é muito importante. O exame radiográfico é um exame complementar extremamente importante para a gente verificar, então, a extensão da nosso tecido cariado. Né? O exame de Bite-Wing, né? O radiográfico Bite-Wing, ele é um exame radiográfico que tem maior acurácia para a gente poder, então, verificar, né, a extensão desse tecido cariado. Periapical, obviamente, é excepcional, principalmente quando a gente está verificando se tem uma lesão no periápice. Mas a gente pode, principalmente, verificar nessas radiografias a extensão do meu tecido cariado. Então, possivelmente, essa cárie aqui, ela atingiu apenas esmalte, tá? Já esse tecido cariado, ele já chegou no tecido pulpar do meu paciente. E esse tecido cariado aqui, logo abaixo da restauração de resina composta, que é muito indicativo de ser uma infiltração, o paciente já tinha tido uma restauração de resina composta, infiltrou e houve, então, uma nova infecção, né, pelo Streptococcus mutans, ativando esse tecido cariado aqui, tendo uma ativação pela cárie, tá? Então, pela radiografia, a gente consegue ter uma noção da extensão e que tipo de cavidade que nosso preparo acaba tendo, né? Então, em seguida a gente anestesia. Se a cárie é muito superficial, não oclusal, o seu paciente fala que ele não quer levar anestesia, você entende que realmente talvez ele não sinta, tudo bem. O paciente te avisa quando ele sentir dor. Mas na grande maioria dos casos, a gente vai precisar anestesiar, gente, tá? Principalmente quando a gente tem casos, assim, onde está próximo da polpa ou já chegou na polpa. Aqui está bem próximo da polpa. Claro que o meu paciente vai sentir dor quando eu chegar com a minha broca próxima a esse tecido cariado. Tá? Então, a gente anestesia. Logo em seguida, então, a gente faz o preparo, né? A gente vai remover aquele tecido cariado. Ou a gente isola. Então, isso fica, né, a gosto de vocês. Eu gosto de preparar, ou seja, remover o tecido cariado do meu paciente para depois isolar.
o campo operatório para receber uma restauração de resina composta. E eu faço os ajustes do preparo, então às vezes eu tenho uma ponta de cúspide sem suporte dentinário e eu tô achando que ela vai acabar quebrando ali, ainda tem cárie por baixo, então eu faço um ajuste naquela ponta de cúspide. Bom, a gente tem o isolamento do campo operatório, né? É muito importante. Na resina composta, vocês não podem fazer esse tipo de restauração sem o isolamento do campo operatório. Eu sei que muitas pessoas acham que é chato, é difícil, demorado, não quer fazer, incomoda o paciente, mas você tem que pensar na longevidade clínica daquela restauração de resina composta. A restauração de resina composta não suporta umidade, tá? E a nossa saliva está lá o tempo inteiro, né? E tem pacientes que salivam muito mais. Esses pacientes, principalmente, precisam do isolamento do campo operatório. Então, vocês têm que decorar, né? Qual grampo é para qual grupo de grampo que é para qual grampo é para qual grupo de dente, tá? E usar como utilizar o arc-yang. Então, como que eu vou utilizar? Eu tenho o meu lençol de borracha, a parte brilhante fica para cima. A gente vai colocar o arc-yang, então, de uma forma posicionado de uma forma equidistante, ou seja, o que é isso? Mesmo tanto que eu deixar numa borda, eu tenho que deixar na outra, porque senão eu estico muito um lado do lençol e ele não vai exercer sua função de forma favorável para o isolamento do campo operatório. Então, você coloca todos, né, as abinhas do nosso arc-yang, do lençol de borracha, e leva na boca do nosso paciente. Porque agora a gente vai demarcar alguns pontinhos nesse arc-yang, nesse lençol de borracha, desculpa. Lembrando que o lado brilhante é para cima. Então, eu quero demarcar as faces oclusais dos meus dentes. Por quê? O dente que eu vou restaurar, ele tem que ser englobado numa dessas marcações, ok? Então, eu quero restaurar meu primeiro premolar superior. Nesse caso aqui seria o 24. Tá? Vamos supor que eu quero restaurar o 24 ou os incisivos centrais. Eu posso, então, colocar o meu grampo no molar, tá? E fazer o isolamento do campo operatório todinho para eu conseguir ter uma estabilidade. Quanto mais dentes eu englobo no isolamento, mais estabilidade o meu arco fica. Né? Então, eu posso sempre colocar um fio dental no meu grampo para o meu paciente não engolir, tá? Isso é muito importante. Vou fazer as marcações com a canetinha das faces oclusais, ali como já foi mostrado. É dessa forma que a gente pega, tá? Muita gente pega assim, e isso acaba soltando, né, sem querer o grampo, e já vi gente, o paciente engasgando, quase engolindo o grampo. Você tem duas formas de colocar, né, o isolamento. Você pode primeiro colocar só o grampo, e depois vir com o lençol de borracha e o arc-yang. Ou você pode colocar o arc-yang num conjunto só com o grampo. Então, a gente tem essa perfuração, né? Fiz a marcação no oclusal dos dentes, vou perfurar. Então, se eu tô com molar, o meu furo vai ser um pouco maior. E isso você ajusta ali com o diâmetro da perfuração. Posiciono. A outra forma de colocar meu isolamento absoluto é levar todo o conjunto na boca do paciente. Então, eu levo o grampo mais o lençol de borracha e arc-yang. Tá todo o grampo com fio dental. E eu posso levar o conjunto na boca do meu paciente. Então, o primeiro, vocês viram que primeiro a gente leva o grampo e depois eu encaixo o meu lençol de borracha. E uma segunda forma é de eu levar o lençol de borracha já encaixado no grampo direto no dente do paciente. Qual que é melhor? O que vocês acostumarem a fazer. O que vocês acharem melhor, não tem uma vantagem em cima um do outro. Depois que você tem os dois instalados na boca do paciente, você tira então o lençol de borracha da aba do grampo, lembrando que o grampo não é para ficar no dente que é onde vocês vão trabalhar, ele sempre fica no dente posterior ao que vocês vão trabalhar. E as perfurações que foram feitas vão englobar os dentes para estabilizar que você vai trabalhar e os dentes que vai estabilizar o arc-yang na boca do paciente, tá? Junto com o lençol de borracha. Uma dica muito bacana é passar um fio dental nas interproximais. Acho que vai mostrar aqui agora.
passar um fio dental nas interproximais para você conseguir vaginar esse lençol de borracha e ter maior estabilidade. Principalmente e obviamente no dente onde vocês vão trabalhar, né? Então no dente onde a gente vai trabalhar vai ter que realmente estar um lençol bem colocado, bem vaginado e firme. O arqueando tem que estar firme na boca do paciente. Então eu faço essa vaginação com o fio dental. Vocês estão vendo que eu coloco o fio dental e puxo. Eu não faço movimentos bruscos e errados de passar fio dental, que nosso paciente, inclusive, está acostumado a fazer. Não. É um engraxate de borracha, um engraxate de sapato, entrou e vaginou, tira pelo vestibular. Tá ok? E assim eu tenho toda a vaginação do meu lençol de borracha. Outra dica bacana seria você recortar um pedacinho da pontinha do lençol de borracha que sobra e colocar no último dente contralateral que você colocou o grampo, porque ele vai acabar estabilizando todo o conjunto. O que eu estou querendo dizer com isso? Você trava o lençol, porque muitas vezes, como vocês podem ver, que está enrugadinho. Pode ser que mexendo, aquele dente começa a querer sair do lençol, né? O lençol começa a querer sair. Então, você trava a pontinha ali do seu isolamento absoluto. Bom, vocês podem isolar e depois fazer a remoção da cárie, ou vocês podem fazer a remoção da cárie e depois isolar, tá? Não faz tanta diferença assim, não. Tem vantagens e desvantagens. Se eu for isolar antes, eu acabo tendo ali em cima do meu lençol toda aquela umidade, que depois eu tenho que certificar que está tudo seco, para eu poder fazer minha restauração. Se eu faço com lençol, se eu faço antes de colocar o isolamento absoluto, eu acabo também, né, removendo o tecido cariado e jogando todo aquele tecido cariado na boca do meu paciente, às vezes incomoda, às vezes, né? Então tem que ter um auxiliar que deixa tudo bem limpinho e o seu paciente está ok. Eu prefiro fazer o preparo antes de isolar, tá? Que eu tenho maior ali visualização, eu prefiro fazer o preparo antes, mas isso vai de acordo com cada um. Então, gente, muitas vezes eu posso estar com um paciente que está com cárie, igual na restauração, igual nessa resina aqui, ó. Ele tem uma restauração de resina aqui e a cárie está debaixo da resina. Então, quando eu tenho, nesses casos, quando eu tenho uma amálgama, existem algumas brocas que são mais comuns para a gente poder começar a remoção desse amálgama para a gente encontrar a cárie, né? Então, a gente tem as brocas carbide tungstênio esféricas, 1, 2, 3 e 4, que é essas aqui. A gente tem a broca de número 245, que é muito comum para remoção de amálgama, e a 1150, ou 1149, ou 1151, que é essa aqui, que ela é diamantada, tá vendo? Então, essa aqui é uma broca carbide, tungstênio, e essa aqui é uma broca cônica invertida, tá? De tungstênio também, e uma broca diamantada, que também é muito utilizada, que é a 1150, 1149 ou 1151, tá? Outras brocas também muito utilizadas são as 1014, 1016, são essas aqui, ó. Tá? Elas são brocas esféricas diamantadas. Isso para remoção de uma restauração de amálgama. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar pacientes que ainda têm material restaurador e vocês precisam tirar para fazer, então, a colocação de um novo material restaurador. Às vezes, meu paciente vai chegar e ele tem uma restauração de resina velha, que está infiltrada. Então, assim, já tem uma infiltração, você precisa remover aquela restauração de resina composta. Então, a gente tem a ponta diamantada esférica 10, 11, 10, 12, 10, 13, que são essas aqui, ó, que são muito utilizadas para remover restauração de resina, tá? E a gente também tem a restauração, a broca diamantada cônica invertida, que é essa 1150, que também é muito utilizada. Então, como vocês podem ver, tanto para o amálgama quanto para a resina composta direta, a gente tem um grupo de brocas que são utilizadas para a remoção dos dois tipos de material restaurador. Uma característica comum das brocas é que elas vêm com essas tarjinhas aqui e elas têm significado, tá? Então, a verde quer dizer que tem uma granulação da broca diamantada grossa, tá? Isso tudo falando para brocas diamantadas, tá, gente? Então, eu tenho uma granulação grossa, quer dizer que eu corto mais. E é bem grosseiro, né? O tipo de remoção do tecido fica mais grosseiro. A gente tem, então, depois a granulação média, que já são grânulos mais fininhos do que a verde.
a gente tem a fina e a extra fina, né? A fina e a extra fina são granulações que a gente utiliza, né, nas brocas, são brocas com granulações que a gente utiliza para mais para acabamento de preparo cavitário. Mesmo para resina composta, onde não há um preparo cavitário propriamente dito, onde há uma remoção do tecido cariado que está ali e só uns ajustes e uns preparos, a gente pode utilizar mais, então, a fina e a extra fina. O que não quer dizer que a gente não vai utilizar a média e a grossa, tá? Vai depender muito de como que tá, né? O que a lesão de cárie já causou no dente do nosso paciente. Bom, quando eu preciso remover tecido cariado, é muito importante que vocês avaliem o tipo de tecido cariado, eu vou explicar mais pra frente. A gente pode remover tanto com baixa rotação, tanto com colher de dentina. Na verdade, a colher de dentina ela está sempre presente. Está sempre presente para a gente poder verificar que tipo de tecido cariado é aquele. Então, para remoção com broca, né, a gente tem um preparo cariado, a gente tem um tecido cariado e eu quero remover aquele tecido cariado. Eu vou primeiro com a minha colher de dentina e verifico que tipo de tecido cariado é aquele. Está muito mole, está muito, muito mole. Eu posso ir com a minha colher de dentina e ir tirando, né, o tanto que eu vou observar no grau de moleza, né, da consistência desse tecido cariado. Mas eu tô vendo que tem muita coisa, que não tá tão mole assim, eu posso utilizar uma broca em baixa rotação para remover aquela dentina cariada, com certeza. A gente tem as brocas esféricas de tungstênio meio, 1, 2, 3 e 4, né, que são brocas muito utilizadas em baixa rotação. Então, eu vejo muito erro de aluno usando alta rotação em dentina para remover tecido cariado. Não precisa disso. A baixa rotação em dentina é o indicado. Por quê? Eu não quero que haja um aumento de temperatura ali dentro da cavidade do meu paciente, porque está próximo a ponto, né? Mesmo com o resfriamento da água do motor. Não, né? Sempre eu vou com a minha baixa rotação. E depois eu verifico com a colher de dentina novamente. E aí eu removi o meu tecido cariado. Então, se meu dente chegou, né? O dente do meu paciente chegou lá com uma restauração de resina composta, como essa aqui, eu vou tirar, então, com algumas brocas, né, que são próprias para isso, como a 1150, como a 1014, 1012, 1013, né, brocas diamantadas, eu retiro aquela resina composta. Ou posso utilizar também as brocas esféricas, a 250, 245, a 329, a 330, que são brocas específicas também para remoção de amálgama. Depois que eu removi, né, esse material restaurador antigo, eu removo meu tecido cariado. Mas vão chegar dentes para vocês onde não tem material restaurador. A cárie está ali pela primeira vez e ela está comendo aquele dente, ela está comendo aquela dentina. Então, você tem que remover esse tecido cariado. Seja com brocas de baixa rotação, seja com colher de dentina. Quando que eu sei, gente, quanto que eu tenho que remover ou não? Quando que a minha dentina está passível de ser mineralizada ou não? Né? Então, essa comparação eu acho muito bacana. Quando você tem um mousse de chocolate, tudo cárie. Tudo cárie. Vai lá com a colher de dentina, vai verificando, vai com a broca em baixa rotação, tira tudo. Começou a sentir uma certa consistência de sorvete, um sorvete cremoso, continua tirando. Chegou no sorvete congelado, um sorvete duro, ali você já para, tá? Se tá com uma consistência, por exemplo, de madeira, ou uma consistência de lasca de madeira, ou de lascas de chocolate, para. Essa dentina já mineralizada, ou essa dentina já que não tá afetada, tá? Então, fica ali no meio do sorvete, assim dizendo. Um sorvete cremoso, a gente ainda pode levar para um lado de um mousse. Né? Então, aquela dentina ainda está muito mole. Não tem que ser removido toda a cárie, não pode deixar. Tá com um sorvete cremoso ali, remove, ok? Começou a ficar um sorvete congelado, já bem mais consistente, não. Aquela dentina ainda pode ser passível de ser mineralizada. Tá na dúvida? Tira. Chegou numa consistência de lasca de chocolate ou lasca de madeira, para. Você está mexendo com resina, com dentina saudável. Bom,
E aí, depois que a gente removeu todo esse tecido cariado, a gente pode fazer alguns ajustes. Não é preparo cavitário, são ajustes. Vocês aprenderam preparo cavitário para amálgama, onde vocês preparavam a cavidade mesmo e removiam a estrutura rígida para receber um material que ele não tinha adesividade, ele fica ali por imbricamento mecânico. Tá? Então, uma das dicas de ajustes do preparo seria você deixar o ângulo da parede pulpar com a parede circundante com um ângulo reto, tá? Outra dica também é que essa parede pulpar com a parede circundante com o ângulo cavo superficial ficar ligeiramente convergente, se for possível, tá? Se você tirou sua cara e se você tiver que tirar a estrutura rígida para fazer isso, não faça. Agora, se está removendo a cárie e você pode deixar ligeiramente convergente, beleza. Uma coisa bacana, você está tirando toda a cárie. Você chegou no finalzinho ali, é o que a gente chama de parede pulpar, não é polpa, não chegou na polpa, estou em dentina, tá? Cheguei ali na minha última camada de cárie, removi meu tecido cariado, eu posso utilizar uma broca esférica para deixar os ângulos da cavidade da parede pulpar arredondados. Isso ajuda na aderência do sistema adesivo. E sempre eu deixo o meu ângulo cavo superficial, que é esse aqui, mais nítido, mas sem bisel, né? Então eu deixo ele nítido, uns 90 graus. Isso também vai ajudar a minha adesividade. Quando eu tenho uma classe 2, ou seja, que chega ali na interproximal, eu posso fazer um movimento de gota. Eu não vou remover a estrutura rígida para dar forma de gota, não. Eu vou remover a cárie. Mas se na hora de remover a cárie eu conseguir deixar um formato de gota, ótimo, ok? Então, a gente tem aqui, então, uma parede axial mais plana, uma parede vestibular lingual também plana, tá? Aqui, vocês podem ver o ângulo pulpar com a parede circundante, ele é arredondado. Esse ângulo de edro da parede pulpar com axial arredondados e um formatinho de gota aqui, tá? Para ajudar na aderência. A gente tem uma parede, um ângulo cavo superficial nítido, uma parede gengival côncava acima do nível gengival, de um nível, como se dizer, ela é uma parede côncava, ela vai ajudar na retentividade do sistema adesivo. Então, se eu puder deixar esse formato de gota, ok, não tem problema, posso deixar. Mas se eu tiver que tirar a estrutura rígida, eu deixo do jeito que tá. Isso é só um ajuste para a gente conseguir ajudar o sistema adesivo na restauração de resina composta. Então, eu faço a minha anestesia no paciente, tá? Eu sempre, gente, sempre escolher a cor da resina, escolhe antes de colocar o isolamento, tá, do campo operatório, porque o lençol azul, né, de borracha, atrapalha na gente verificar a cor da resina. Mas isso aqui é só para a gente saber que é uma etapa antes da gente colocar o lençol de borracha, uma etapa no nosso preparo cavitário. Então, eu preparo e isolo o meu dente. Deixa eu ver aqui. Ó, então, eu removi a cárie, beleza? Fiz os ajustes que precisava fazer depois da remoção da cárie. Já voltando, para a gente poder remover a cárie, a gente tem que anestesiar, escolher a cor, isolar, e dali a gente parte para, então, o sistema adesivo e colocação de resina composta. Aqui, gente, é só um vídeo para vocês verem a diferença quando a gente usa, né, uma broca esférica em alta rotação. Como que a gente vai utilizar? Então, eu chego em esmalte, estou em alta rotação. Estou com uma broca esférica, por exemplo, a 10, 15. Eu estou em alta rotação, cheguei, vocês vão sentir rompendo uma paredezinha que é de esmalte. Aí eu vou remover o meu tecido cariado. Mas agora eu estou com a minha broca esférica com baixa rotação, porque eu já estou em dentina, já estou em tecido cariado. E aí eu removo aquele tecido cariado. Então, a primeira broca, ela é uma broca para remover a parte do esmalte, ou restaurações de amálgama ou resina que já estão velhas ou com filtração. Quando eu chego
na minha dentina, no meu tecido cariado, né? Quando eu chego na minha dentina, eu vou, então, remover a meu tecido cariado com baixa rotação e colher de dentina, ok? Sempre com resfriamento, tá, gente? Né? Com a irrigação. Removi todo o tecido cariado do meu paciente, eu posso fazer uns ajustes, tirar pontinhas que estão sem suporte e ainda está me deixando dúvida que ainda tem cárie ali, tá? Verifico toda a cavidade, deixo um pouco mais arredondado e eu vou então para a colocação do meu sistema adesivo. Então vamos ver aqui um preparo cavitário. Então essa é uma broca 10-15. Nesse caso o dente estava rígido, então eu estou começando o meu preparo cavitário, porque eu já olhei na radiografia onde está o meu tecido cariado, então ele está na parte oclusal. Eu começo a remover e eu encontrei ali, já removi o meu esmalte. E aí eu acho, então, o meu tecido cariado. Eu troco para baixa rotação, tá? Nesse caso, eles só ficaram em esmalte. Então, o que foi utilizado foi alta rotação. Mas vocês vão sentir que rompe os esmaltes, vão chegar em dentina. Então, vocês vão utilizar baixa rotação. E aqui é um dente que já tinha uma cavidade, então a gente não vai precisar entrar com alta rotação. Eu vou primeiramente verificar a quantidade de tecido cariado que eu tenho ali. Então, olha só, já tá tava em mousse, agora está em formato de sorvete cremoso. Eu tenho que tirar. Tenho que tirar, porque sorvete cremoso, né, não dá. Então, eu vou remover todo o tecido cariado ativo. Então, aqui foi o que eu falei. Eu tenho essa ponta aqui de esmalte, que ela está sem suporte dentinário, eu poderia até deixar, mas ela está me dificultando a tirar tecido cariado por debaixo dela. Então, eu vou remover essa ponta. E aí eu vou ter acesso. E muitas vezes a gente verifica que ainda tinha muito mais cárie do que a gente imaginava, né? E aí eu removo todo o esmalte sem esse suporte, eu vou verificando aonde que tem cárie. Encontrei onde tem cárie, eu vou com a minha broca de baixa rotação, removendo o tecido cariado. Agora já percebe que o esmalte, a dentina já está com uma lasca tipo de sorvete um pouco mais dura. Então eu já posso já entender que dali já está acabando o meu tecido cariado. E sempre verifico com uma colher de dentina, tá, gente? Para ter certeza que tirou. Ah lá, agora eu tenho lasca de sorvete congelado. Essa dentina, ela é passível de ser mineralizada. Ela não precisa ser removida, ok? Um outro vidinho aqui pra gente. Uma cárie oclusal. Olha, né, pode ser que ela esteja só em esmalte, mas só dele cutucar ali com uma colher de dentina, a gente já percebe que já chegou na dentina, né? Emoção da exploradora, tá verificando. Só voltando aqui, gente. Esse aqui já é um vídeo com uma restauração de resina. Então, só para recapitular, a remoção da cárie vai ser de acordo com a condição que o dente chega. Então, se o dente chegou com resina composta, com amálgama, primeiro eu retiro aquele amálgama, aquela resina, e depois eu parto para a remoção do tecido cariado. Agora, esse dente, por exemplo, já chegou já com a cavidade do tecido cariado à amostra. Então, eu vou remover o tecido cariado e depois deixar meu dente pronto para receber o sistema adesivo e restauração. Então, agora, em um vídeo com um preparo cavitário moderno, ou seja, a remoção da cárie e, então, o emprego do material restaurador, que é a resina composta. Então, removi a cárie, né? Houve essa remoção da cárie. Olha só, foi o mais conservador possível. Verifiquei que só tinha aquele cantinho ali de cárie mesmo, não tinha cárie mais para as outras faces do dente. Então, claro que, como um preparo cavitário moderno, com máxima conservação do tecido do esmalte, então eu vou apenas ter essa abertura. Depois tem o condicionamento ácido, já chegando aí no sistema adesivo. A gente pode colocar o primer e adesivo juntos, ou a gente pode utilizar o primer sozinho e depois o adesivo. A gente vai ver numa próxima aula sobre o sistema adesivo. Removo o excesso desse sistema adesivo e fotopolimerizo por 10 segundos. Depois eu faço, então, um incremento de resina composta, né, através da técnica incremental, que também a gente vai ver mais para frente,
e a gente fotopolimeriza aí por 30 segundos, de acordo com o que manda o fabricante de cada resina composta. Interessante que a técnica incremental é você colocar incrementos para ir modulando, né, a anatomia daquele dente. Depois de 24 horas, a gente pode fazer o polimento daquele dente, daquela superfície com material restaurador. E é isso, gente. Né? A intenção aqui hoje é justamente mostrar para vocês que a resina composta, ela favorece muito, né, o tipo de preparo, porque eu vou conseguir conservar o máximo de estrutura dentária possível, tá? Então, basicamente, quanto que eu tenho que remover de dente para poder receber dentina? O quanto de dentina afetada ele tem, o quanto de tecido cariado já afetou aquele esmalte, aquela dentina. Então, eu vou remover tecido cariado para eu poder saber o quanto de resina que eu vou utilizar naquele dente. Se for igual nesse último vídeo, que foi só, né, uma partezinha tomada pela cárie, a minha restauração ela vai ser bem menor. Consequentemente, o dente do meu paciente é um dente com muito mais estrutura rígida, um dente que tem muito maior previsibilidade, né, a longo prazo de se manter com essa resina estável. Agora, se eu tenho uma resina mésio-disto-oclusal, né, ocluso-mésio-distal, onde eu tenho tanto a dentina cariada na mesial, na oclusal e na distal, é uma quantidade muito grande. Então, assim, em muitos casos, às vezes nem consegue restaurar com resina composta. A gente tem que partir, então, para uma prótese fixa. Né? Isso é muito importante a gente observar. Que a gente deve remover esse tecido cariado do paciente, a gente deve remover. E depois que a gente remover, a gente vai verificar como que ficou aquela cavidade. Dá para fazer alguns ajustes? A gente pode deixar a parede pulpar um pouco arredondada nos ângulos? Beleza. Se for classe 2, dá para devolver uma gotinha? Beleza. Se for tirar estrutura rígida, não tira. Tô em dúvida se tem cárie, remove estrutura rígida e vai lá e verifica. Porque é muito pior eu restaurar e deixar um tecido cariado lá, né? Tô com dúvida, do que eu tentar preservar ao máximo e deixar aquele tecido criado, do que eu tirar aquela pontinha de esmalte que tá rígido, para eu me certificar que não tem cárie ali mais, tá? É isso, pessoal. Mais para frente eu vou passar conteúdo de sistema adesivo e de técnica incremental para resina composta. Um abraço.